Aqui a pergunta é: como posso me livrar do medo social? Por que carrego em mim este medo? Ao me relacionar com pessoas, neste convívio com elas, eu não consigo ter uma boa relação, uma feliz relação. Na verdade, é algo que me assusta. Carrego este medo. Veja, nós precisamos compreender aqui algumas coisas. Nós estamos trabalhando com você aqui exatamente o fim desta interna psicológica condição, que é a condição deste mim, desta pessoa. É bem interessante a nossa relação com a experiência. Seja numa relação com uma pessoa, duas ou três, ou uma relação com nós mesmos. A presença da insegurança, confusão, incerteza, a presença do medo. Nós estamos sempre encarando toda e qualquer situação a partir de um ponto de vista, de um elemento que observa de fora. Então, nós temos sempre a presença do medo dentro de uma relação com alguma outra coisa, separado daquilo que eu sou. Então, a ideia por detrás do medo é de alguém presente, tendo a experiência e querendo se livrar. Esta é a aproximação que nós temos da vida. Nós temos uma aproximação da vida em dualidade, em separação. Ela tem um aspecto externo e um aspecto interno. Nós nos vemos separados das situações externas, como alguém presente tendo a vida lá fora para este eu aqui dentro, para este sentimento de pessoa. E temos este aspecto interno, quando os pensamentos estão dentro de mim, os sentimentos também e emoções também. Eu me vejo como um elemento separado destes sentimentos, destas emoções, assim como também dos pensamentos. É o formato mental de consciência do eu, de consciência egóica. Por que estamos vendo o mundo assim, a vida assim? Os pensamentos, os sentimentos, as emoções, as pessoas, desta forma? Porque estamos olhando a partir de um pensamento. Sim, é um sentimento, uma emoção, uma sensação. É uma forma de perceber, onde internalizamos algum nível de estado, mas é a presença do pensamento, a presença da autoimagem. Você e a autoimagem não se separam. E a resposta que você tem para o momento presente, para a experiência deste instante, é inadequada porque ela vem do passado. Você não olha para o que está aqui, para ficar com o que é, porque é típico, é característico em você, nesta autoimagem, a presença de um pensamento.
que mede, avalia, compara, gosta, não gosta, aceita, rejeita, julga, faz escolhas, é o princípio da dualidade, é o princípio da separação. A presença do eu no mundo, deste eu na experiência, este eu, pessoa, pensamento, é a autoimagem. Você quer se livrar do que não quer, do que não gosta, porque produz dor, mas você quer mais do que gosta, do que lhe confere prazer. O princípio é o mesmo. É a pessoa, a autoimagem e a experiência. É a forma como estamos lidando com a vida como ela acontece. O formato conhecido por nós é de dualidade. Como podemos nos aproximar da vida para uma compreensão do problema? Há uma diferença entre compreender o problema do medo, esta presença do medo social, como a presença de toda e qualquer forma de medo. Não importa se você tem medo do escuro, ou de fantasmas, ou de pessoas, ou de alguns lugares. Existem alguns lugares que são assustadores, são como que lugares assombrados para mim. Não importa a forma de medo que esteja presente na sua vida, é a presença de alguém que é você, tendo uma particular vida, onde você é um elemento separado daquilo que lhe causa medo, provoca medo. Como lidar com a questão da presença do medo? Será esta a pergunta? Ou a pergunta é: o que é esta autoimagem? O que há por detrás da imagem que o pensamento construiu? E aqui estou eu, sendo esta pessoa. Como podemos lidar com aquilo que nos causa dor? Como podemos lidar com aquilo que nos causa prazer? Como podemos nos libertar de ambos? Porque queremos nos libertar da dor e não do prazer, do que causa medo e não alegria. Mas toda alegria nós transformamos em prazer. E a busca do prazer é uma forma de insatisfação. Temos na presença da busca do prazer uma incompletude. A busca do prazer é, na realidade, alguma forma de dor. Nós separamos prazer de dor, mas tudo que nos causa prazer cria a ânsia por mais. Este desejo por mais é a presença da insatisfação, da incompletude e, portanto, do sofrimento. Separar a dor do prazer é um equívoco. Então, a resposta para a vida não consiste neste como se livrar, mas na compreensão do que aquilo representa. E você não pode ter a compreensão daquilo que está aqui, se rejeita.
É exatamente esta a postura da mente em dualidade. Ela rejeita o que está aqui, em razão da ideia do que deveria ser. Ela não fica com o que é, porque está agarrada ao que deveria ser. Então, nós estamos cultivando a autoimagem quando não compreendemos o processo de rejeição, de comparação, de avaliação, de gostar ou não gostar, de querer ou não querer, porque alimentamos o princípio psicológico de dualidade, algo inteiramente equivocado. Porque quando você sente medo, não tem você para rejeitar o medo. Apenas um pensamento se separa na ilusão de um pensador, na ilusão de um experimentador, na ilusão de alguém experimentando o medo como algo separado, na ilusão de alguém pensando sobre o medo. Veja, nós estamos diante de uma ilusão. O medo é como uma experiência de um choque elétrico, ou de uma raiva, ou de uma tristeza. Toda e qualquer experiência é apenas a experiência sem o experimentador. Quando a raiva está presente, não tem alguém. É a raiva. Apenas um pensamento sobre a raiva já é suficiente para lhe separar do estado. Quando há esta separação, você aparece. Como se houvesse a verdade da presença de alguém sentindo raiva. Enquanto que, na realidade, o que está presente é a raiva. Em um choque elétrico, não tem alguém recebendo este choque. Internamente, psicologicamente, você não existe. É apenas o choque. Ou o choque é você. Não existe este ser psicológico tendo choque, sentindo choque. Como não existe este ser psicológico sentindo medo. É apenas o medo. Esta divisão, esta separação é criada pelo pensamento. Após alguns segundos, um pensamento surge. E quando ele surge, uma ideia de alguém surgiu. É só um pensamento de alguém com medo, de alguém com raiva. Não há uma separação entre o medo e o eu no medo. A preocupação e alguém preocupado é um estado, apenas um estado. Não existe o eu. Assim, quando nos deparamos com a experiência do momento presente, quando olhamos para algo, o que temos presente é o olhar. Mas um segundo ou dois após o olhar, durante um segundo, ali está só o olhar. Mas logo surge um pensamento sobre aquilo. Neste momento surgiu o observador. Vejam como estamos aqui diante de algo fundamental para a compreensão do medo. Não é para se libertar do medo.
não é para se livrar do medo. Não há alguém para se libertar do medo. O que temos é a possibilidade da compreensão do medo. E quando temos esta compreensão, o sentido de alguém, da ilusão deste alguém, neste momento, se dissolve. E quando isto ocorre, o medo não se sustenta. A raiva não se sustenta. A preocupação não se sustenta. Preocupação requer a presença de pensamentos para alguém. O medo requer a presença de imagens que são pensamentos para alguém. A raiva requer a lembrança, a memória de situações desagradáveis dentro de uma relação para alguém. Observe como é simples. Ao mesmo tempo, estamos diante de algo de uma extrema complexidade, porque o nosso modo de lidar com o pensamento é equivocado. Nós nunca investigamos o pensamento. O que é o pensamento? Vamos voltar a este exemplo da raiva. Não importa o problema, todo ele é visto como algo que apenas se sustenta quando estamos procurando uma solução. Não é de uma solução que precisamos para o problema da raiva, do medo, do ciúme. O que de fato precisamos é de uma compreensão do problema. A compreensão do problema é o fim para o problema. Então vamos usar aqui o exemplo da raiva. Quando você está com raiva, há uma razão, um motivo, um porquê. Este porquê, esta causa, esta razão é algo que o pensamento apresenta para esta emoção. Quando o pensamento apresenta a causa, a razão, o porquê, ele apresenta a partir de um fundo. Este fundo é a autoimagem. Você, a autoimagem, este fundo é o eu. Assim, nós temos a presença do estado. Mas este estado, o pensamento separa, divide. Uma parte, a parte emocional, a parte da dor, o pensamento chama de raiva ou de contrariedade. Esta parte mais energética, emocional, física, sensorial, o pensamento chama de raiva. E a outra parte é o modelo do pensador, do experimentador, que é o eu. Então, o pensamento tem uma narrativa, uma história, uma memória sobre o estado. E ele alimenta quando quer se livrar, quando quer fazer algo com este estado. Assim, nós temos a presença do experimentador, da experiência, do pensador para esta memória, que é o pensamento. É assim que a mente egóica, que a mente do eu,
está funcionando. Nós estamos vivendo em uma psicológica condição de separação. Então, a autoimagem, ela se alimenta deste seu posicionamento de aceitação, rejeição, conclusão, avaliação, gostar ou não gostar. Nós estamos há muito tempo vivendo assim, tendo plena confiança de que nós existimos como alguém. Alguém triste, alguém com raiva, alguém preocupado, alguém com medo. Podemos eliminar por completo este alguém da experiência. Isto requer olhar, perceber, ficar ciente, sentir, sem ideias. Sem este fundo de memórias, de lembranças, que explicam, justificam, aceita ou rejeita, compara ou faz escolhas. Então, neste momento, nós colocamos a presença da atenção sobre nossas reações. Quando isto é realizado, nós temos o fim da autoimagem. Temos o fim para este eu, para este pensador, para este experimentador. Ficamos apenas com aquilo que ali está, sem a dualidade, sem a separação. Então, a verdade da compreensão de qualquer estado presente consiste na compreensão da não separação, da não dualidade. O encontro com este momento, se ele é agradável ou desagradável, essa forma peculiar, particular de olhar para a experiência é algo que precisa se dissolver, desaparecer. Então nós temos um contato novo com o momento presente. Este contato é claro, lúcido, real, quando o pensador, o experimentador, aquele que julga, compara, aceita, rejeita, faz escolhas, não está mais presente. É a presença do autoconhecimento. É parte de uma aproximação deste momento sem o passado. É o encontro com a meditação. Quando você conversa com alguém, trazer atenção para este momento, para estas reações, para este modelo de prazer ou dor na experiência deste encontro. Ao lidar com um sentimento, uma emoção ou um pensamento, trazer para este momento a ciência daquilo que está se mostrando aqui, sem escolha, sem esta autoavaliação. Então nos deparamos com a experiência. Nós não sabemos e passamos uma vida inteira sem saber a verdade sobre esta autoimagem, sobre este eu, porque não olhamos de perto o que é o pensamento.
como o pensamento ele vem acompanhado de sensações, sentimentos e emoções. Nós desconhecemos como a mente funciona. Nós não temos a arte, a ciência da visão do momento presente, sem o ego, sem o eu. Não temos a ciência da meditação. É o que estamos propondo aqui para você. É o que nos aproxima de um contato com a vida, onde temos a presença da inteligência. Então, uma qualidade nova de lidar com o momento ocorre, onde há um sentir, uma ação e a verdade de um pensar livre do passado. Qual é a verdade sobre o pensar? O que é o pensar? Nós desconhecemos. Porque todo movimento em nós de pensamento é a partir do pensador. Nós estamos apenas respondendo a partir de um fundo. Esta resposta não é real porque ela não é natural, ela não ocorre em razão de uma clareza, lucidez e visão do momento presente. É uma resposta que vem do passado. A forma como olho para você, o que sinto sobre você, o gostar ou não gostar de você, é uma relação que tem por princípio o modelo do pensador, do experimentador, desta autoimagem. Será possível lidar com o outro sem a ilusão da pessoa lá? Porque o que temos presente é o outro, mas nós olhamos a partir da autoimagem, a partir da pessoa que acreditamos ser. Assim temos uma ideia da pessoa que está diante de nós. O que temos desta pessoa são as lembranças, as imagens, as recordações de momentos que eu vivi com ele ou ela. Eu não estou lidando com ele ou ela, estou lidando apenas. Este meu lidar é o lidar com uma autoprojeção, com uma imagem que o pensamento construiu sobre ele ou ela. Notem como é fundamental ter da vida uma visão da vida. É impossível a visão da vida a partir do pensamento, porque o pensamento ele faz uma leitura de interpretação, de avaliação, comparação e julgamento, com base em seus critérios que vêm do passado. Não há beleza em nossas vidas, porque não há ciência da verdade. Estamos constantemente sustentando a avaliação do modelo do passado para lidar com algo vivo que está acontecendo agora aqui e que nunca ocorreu. É a vida como ela acontece. Ela é sempre nova, mas o pensamento em nós é sempre velho. Não há amor nas relações, porque não há beleza nesta qualidade de encontro que temos, porque é o encontro entre imagens, é o encontro do passado.
O pensamento que eu tenho sobre você é o pensamento que você tem sobre mim. E nós estamos apenas diante de algo novo, mas é algo que nos escapa, porque estamos vivendo nesta mente egóica, vivendo nesta autoimagem. Então, por que carrego este medo social? Porque você está vivendo uma vida centrada na autoimagem. Não há quietude, silêncio, não há esta beleza da meditação, deste olhar livre do passado. Estamos constantemente sustentando esta ego-identidade, neste padrão de mente em dualidade. O que é ter um encontro com a realidade da vida? É assumir a beleza de Deus, a beleza do seu ser. Então, o outro não é uma pessoa. Ele ou ela é aquilo que está presente, se revelando como esta realidade divina. Quando o olhar presente em você não é mais o olhar de um observador, de um experimentador, de um pensador, de uma imagem que o pensamento estabeleceu, é o que estamos com você aqui trabalhando dentro destes encontros. São 2 dias de uma forma online que podemos trabalhar isto. Quero deixar aqui um convite para você. Sábado e domingo. Você tem aqui na descrição do vídeo o link para participar dos encontros online que temos nos finais de semana. Fora estes encontros, nós temos encontros presenciais e também retiros. Se o que você acaba de ouvir é algo que faz algum sentido para você, já fica aqui um convite. Já deixa o seu like, se inscreve no canal, coloca aqui no comentário, sim, faz sentido. Ok? E a gente se vê. Valeu pelo encontro e até a próxima. Quando alguém lhe elogia, você sente prazer? Quando alguém lhe critica, você fica chateado, ou aborrecido, ou com raiva? Isso ocorre porque no momento da experiência, esse sentido da autoimagem, deste eu, repare que é só um pensamento surgiu. Quando esta autoimagem é lisonjeada,